A Casa da Floresta, capítulo 10. Por que mantemos em segredo os nomes das ervas que têm mais poder curativo? A velha Lattes, a mais antiga especialista em herbanários, virou-se para a moça que estava sentada debaixo do carvalho, segurando um galho de dedaleira. Para que as pessoas comuns sejam obrigadas a recorrer a nós e respeitem as sacerdotisas? Perguntou uma das jovens. O respeito delas precisa ser conquistado, criança, Lattes disse severamente. Elas podem ser ignorantes, mas não são burras. A razão para o segredo é a mais profunda. Aquilo que tem mais poder para o bem também tem poder para o mal, se usado de forma errada. A dedaleira pode estimular um coração enfermo, mas se for dada em uma grande quantidade, o coração vai galopar como um cavalo assustado até parar. Para o curandeiro, o julgamento é tudo. Eilan franziu a testa, pois jamais havia pensado daquela maneira. Mais tarde, olhando para trás, para os anos que passou na Casa da Floresta, ela se perguntaria o que havia esperado. Paz, talvez, ou mistério, ou até um pouco de tédio. Ela não podia adivinhar que os dias passados em estudos com um grupo de mulheres pudessem ser tão interessantes. Suas noites foram mais difíceis, pois nos primeiros meses frequentemente sonhava com Gaius. Às vezes ela a ouvia cavalgando com seus homens ou praticando com a espada. Ele às vezes praguejava quando a lâmina entrava no manequim de madeira. Isto é por Senara, e isto é por Reis, isto por Eilan. Quando terminava, sua testa podia estar molhada de suor, mas a umidade do seu rosto eram as lágrimas. Eilan acordava chorando pelo sofrimento dele. Compreendia agora como a tristeza dos vivos podiam atormentar os mortos. Pensou em enviar-lhe uma mensagem para que ele soubesse que ela estava viva, mas não havia como fazê-lo, e percebeu logo que para ele ela estava realmente morta. E quanto mais cedo aceitasse isso, melhor para ambos. Nos primeiros meses, era apenas uma de um grupo de sacerdotisas em potencial, dedicando grande parte do seu tempo à memorização de todo o conjunto de tradições druídicas. Assim, como os deuses não podiam ser reverenciados num templo construído por mãos humanas, nenhuma das tradições divinas podiam ser confiadas à escrita. Às vezes, achava estranho, pois a memória humana era tão frágil, mas vira seus professores desempenharem feitos prodigiosos de memorização. Grande parte da antiga sabedoria se perdeu quando Mona foi destruída, mas muita coisa permaneceu. Ardanos, por exemplo, podia recitar de memória toda a lei. Ela se sentia bastante feliz com as suas companheiras sacerdotisas. As que conhecia melhor eram as que lhe havia dado as boas-vindas à casa das donzelas naquela primeira noite. Eilidith e Mielin. Eilidith era a mais velha do que parecia e estava na Casa da Floresta desde a infância. Mielin tinha a idade mais próxima à dela. Além delas, se dava bem com uma mulher chamada Selimon, que tinha cerca de 40 anos, cuja tarefa principal era ensinar as sacerdotisas mais jovens a oficiar rituais de importância secundária. Sua primeira tarefa foi memorizar cada detalhe dos ritos em que as donzelas ajudavam, pois, se fosse cometido algum erro, a cerimônia tinha de recomeçar. 2 ou 3 vezes Eilan causara tal interrupção. Ela se sentiu uma tola, mas Mielin assegurou-lhe de que todas haviam passado por isso. Eilan também aprendeu os movimentos da lua e das estrelas. Passou muitas noites deitada entre Mielin e Eilidith, uma parte protegida no pátio, observando a grande carroça oscilando eternamente em volta da Estrela do Norte, a marcha solene dos planetas enquanto subiam e desciam, e as luzes do norte que piscavam e giravam no céu de verão. Aprendeu que a Terra gira em torno do Sol. De todas as maravilhas, a mais difícil de acreditar. De todos aqueles primeiros anos na Casa da Floresta, estas noites foram as que mais cativaram a sua imaginação, deitada, bem agasalhada na grama úmida, com a voz de Kailian flutuando sobre elas no escuro, entoando longas histórias acerca das estrelas. Às vezes tinha vontade de aprender a acompanhar o canto, mas
Nas poucas ocasiões em que teve permissão para passar algum tempo com Caillian, disseram-lhe que as mulheres não tocavam a harpa nas cerimônias. Por quê? As mulheres agora também podem ser bardos? Não podem como Dieda? E você toca a harpa, não? Fazia calor, e no bosque do lado de fora dos muros, um dos jovens sacerdotes do colégio druídico do outro lado da campina estava praticando. Ele não tocava muito bem, mas era difícil alguém produzir um som de harpa que soasse desagradável aos ouvidos. Embora a melodia fosse interrompida toda hora, cada nota era pura e clara. Meu instrumento é uma lira, o primeiro presente que Lianon me deu, e eu a tenho tocado há anos, então ninguém ousa fazer objeções. E talentos como o de Dieda não podem ser negados. Os olhos escuros de Caillian faiscaram. Não faz sentido. Por que não posso aprender? Perguntou Eilan. Por pior que pudesse tocar, certamente tocaria melhor do que o sujeito lá fora, que nem mesmo percebia que à medida que o dia ficava mais quente, suas cordas superiores iam desafinando. É claro que não faz sentido, Caillian respondeu. Muitas coisas que os sacerdotes fazem não têm sentido, e eles sabem. Esta é uma das razões pelas quais não poderei suceder a Lianon. Ardanos está ciente de que também sei disso. Você quer ser uma suma sacerdotisa? Perguntou Eilan, arregalando os olhos. De forma alguma, ela respondeu com fervor. Eu estaria batendo de frente com a vontade do clero, e é como um muro de pedra. Todos os dias da minha vida, liderança é outra coisa que os homens querem guardar para si. Acho que piorou depois que conheceram os romanos. Querem guardar as armas, as harpas e tudo mais, exceto o sofrimento do parto e o trabalho penoso de cozinhar e tecer. Ouso dizer que eles gostariam de declarar que as mulheres não podem servir aos deuses, mas ninguém seria tolo o bastante para acreditar. Mas por que você quer aprender a tocar harpa? Porque eu amo a música e não sei cantar, retrucou Eilan. A sua voz é baixa, mas doce, eu já ouvi. Vovô diz que perto de Dieda canto como um sapo. Ela disse com amargura. Na nossa casa sempre cabia a ela cantar. Eu acho que ele está enganado, mas não vou discutir, pois mesmo eu devo admitir que ele é um dos nossos maiores bardos. Dieda tem uma voz linda, talvez herdada dele. Perto de uma voz daquelas, somos todas como sapos coachando. Portanto, não fique triste. Você pode aprender as histórias dos deuses, mesmo que não possa cantá-las tão bem quanto ela. Acho que não terá problema em se tornar uma cantora de encantamentos. Nem todo mundo pode ter a voz mais linda, mesmo entre os bardos. E realmente, Eilan aprendeu a cantar muitos dos encantamentos que teve de memorizar. E algumas das palavras de poder mais simples foram confiadas a ela, mesmo naquele primeiro ano. Um dia, quando tinha aula de encantamento com Caillian, esta perguntou: Você se lembra daquela noite depois que a filha de Mairi nasceu, quando assustei os salteadores atirando fogo neles? Jamais esquecerei aquilo, Eilan disse. Lembra-se que eu disse que você poderia aprender a fazer aquilo se tivesse o treinamento adequado? Eilan balançou a cabeça, com o coração disparando, sem saber se era de excitação ou de medo. Bem, agora vou ensinar-lhe. O mais importante é lembrar que o fogo não pode machucá-la. Você me viu manejá-lo, então sabe dentro de você que isso pode ser feito. Ela pegou os dedos finos e brancos da moça com as suas mãos calmas e soprou na palma da mão de Eilan. Agora, o importante é ter confiança em si própria. Enfie a mão rapidamente no fogo e apanhe um punhado de carvão em brasa. O fogo só consegue feri-la porque você acredita que faz parte da natureza do fogo queimar. Desde que conheça e a sua verdadeira natureza espiritual, você pode manejá-lo como se fosse um punhado de folhas secas. O fogo queima dentro de você assim como queima na lareira. Como uma chama pode fazer mal a outra? Deixe que a centelha da vida, que existe em você, dê as boas-vindas ao fogo. Eilan se encolheu, mas era verdade que vira Caillian fazer um truque e confiava completamente nela. Estendeu a mão para o braseiro, o calor tocou-lhe o rosto,
mas Kailian disse com firmeza: não hesite, faça rapidamente. E Eilan enfiou as mãos nas chamas. Continuava a sentir calor no rosto, mas, para sua surpresa, o carvão em brasa pareceu-lhe como um punhado de neve. Kailian, vendo sua expressão indagadora, falou: largue-o, depressa. Eilan abriu as mãos, sentindo um súbito sopro de calor, e as brasas de carvão rolaram para a lareira. Olhou espantada para as mãos. Consegui mesmo fazer isso? Sim, disse Kailian. O carvão alcançou um pedaço de pano que estava na lareira, o qual começou a pegar fogo. O cheiro forte de pano queimado desprendeu-se das bordas chamuscadas quando Kailian pegou o pano e apagou o fogo. Eilan olhou para ela perplexa. Como soube que no momento seguinte ia começar a queimar? Eu pude sentir que você começava a pensar e indagar, e duvidar. A dúvida é inimiga da mágica. Somos ensinados a fazer coisas assim para espantar e maravilhar as pessoas comuns e nos defender do perigo. Mas você precisa aprender, advertiu-a, que não é certo fazer milagres apenas para espantar os simples mortais. Até mesmo para se defender, você precisa ser cautelosa em fazer o que possa parecer um milagre. Pode não ter sido muito sábio usá-lo naquela noite na casa de Mairi, mas o que está feito, está feito. Agora que sabe que é possível, você irá aprender quando é certo usar as coisas e quando não é. Como o ano era marcado pelos festivais, as moças aprendiam não apenas a história dos deuses celebrados em cada festival, mas também o sentido que havia por trás das histórias, muitas das quais, apesar de verdadeiras na simbologia, não o eram de fato. Elas discutiram a virgindade da deusa Arianrhod e o destino do filho brilhante que concebeu com tanta má vontade. Analisaram as transformações de Guion, que provocou a infusão no caldeirão da sabedoria. Aprenderam a história secreta do rei sagrado e da senhora da soberania, e nos dias mais escuros do inverno contemplaram os mistérios das deusas sombrias, cujos rostos ensanguentados e corpos descarnados eram a encarnação dos temores masculinos. Mas por que os homens temem as mulheres velhas? Eilidh perguntou. Eles não sentem o mesmo pelos homens idosos? O idoso se torna um sábio, algo que o homem aspira a ser, Kailian disse a elas. Temem a megera porque ela está fora do seu poder. Com o início de sua menstruação, a menina se transforma em mulher. Precisa de um homem para se tornar mãe, e a mãe precisa de um homem para proteger seus filhos. Mas a velha conhece todos os segredos do nascimento e da morte. Renasceu e não precisa de nada. Então é claro que o homem que só conhece a primeira mudança que o torna homem tem medo. O nome de Lianon era sagrado até mesmo quando as mais jovens riam das mais velhas tarde da noite na casa das donzelas. Mas Eilan não podia deixar de imaginar se a suma sacerdotisa teria passado pelo renascimento descrito por Kailian. Apesar de velha, ninguém podia imaginar que qualquer paixão ou sofrimento humanos a tivessem tocado. Não se deitara com nenhum homem, não parira nenhum filho. Ela flutuava pela casa da floresta em uma nuvem de lavanda e longas túnicas, seu sorriso doce, vago e distante, como se movimentasse dentro de uma realidade particular. No entanto, Kailian a amava. Eilan não podia esquecer que a sacerdotisa mais velha, com quem estabelecera um elo tão forte naquela noite do parto de Mairi, via algo na suma sacerdotisa que ela própria não conseguia ver, mas que acreditava que existia. Quando começaram a ensinar às moças as disciplinas que lhes dariam acesso aos planos interiores, Eilan aplicou-se com a seriedade. Estas coisas, sonhos e intuições, tinham sempre ocorrido a ela com facilidade e sem aviso prévio. Agora estava aprendendo a provocar as visões e, quando necessário, a evitá-las. Aprendeu a ver coisas em uma tigela de água
e a usar os encantamentos para ver a distância. Uma das primeiras coisas que viu no cristal foi a batalha com os salteadores que destruíram sua casa. Bendita seja a Senhora de Vernemeton. Se foi ela quem mandou esse vento, disse Cynric, cheirando a brisa que soprava, carregada com o cheiro do mar. Ela cumpriu sua palavra, respondeu Bendegid ao lado dele. Desde o terceiro dia após ter incendiado a minha casa, que o vento está soprando. Quando os bandos que estavam espalhados voltaram para carregar seus barcos com que saquearam, encontraram essa brisa contra eles e riu sem alegria. Vamos encurralá-los entre a praia e o mar. De perto veio um grito de comando e o barulho ritmado da sandália cessou. Cynric fez uma careta satisfeito pelo vento não ter carregado o som até o inimigo. Era melhor chegar tocando clarins do que deixar os salteadores ouvirem aquele passo agorento. Os bretões não eram tão disciplinados, mas muito mais silenciosos. Ele ainda sentia o corpo enrijecer cada vez que via a ponta de um elmo romano surgir na neblina. Não imaginara lutar lado a lado com o seu inimigo, mas se em prol de uma causa maior, até Bendegid podia conter o seu ódio, ele achava que também podia fazer o mesmo. Então, Bendegid pôs a mão na sua manga e Cynric parou, tentando enxergar através da franja dos amieiros que se estendiam entre eles, e a praia podia sentir o cheiro de fumaça e o fedor das valas mal cuidadas. Era verdade, podiam-se pegar verme só pelo cheiro. Tirou o escudo do ombro e ajeitou a lança na mão. O coração de Cynric bateu mais rápido e sua boca ficou seca. Você desejava uma verdadeira batalha. Como pode ter medo agora? Perguntou a si mesmo. Teria se escondido atrás das saias de rei se estivesse lá quando eles atacaram a propriedade? Ao pensar nisso, seu pânico se transformou em fúria. Então, as trombetas dos romanos soaram. Bendegid lançou um tremendo urro e Cynric viu sua própria garganta abrir-se. Urrando, os bretões avançaram. Cynric abriu caminho no meio das árvores, a lança pronta, e ouviu os romanos lançando acompanhamento para os gritos dos bretões. Enquanto os romanos caíam sobre o inimigo, os bretões atacaram pela retaguarda. Um guerreiro virou-se, seu corpo distorcido pela neblina parecendo um monstro. Ele era um monstro. O treinamento de Cynric funcionou, e ele deu um golpe de baixo para cima. Sentiu o choque e ouviu o grito. Quando a lâmina penetrou, não teve tempo de reagir, pois outro homem vinha em sua direção. Um golpe de espada atingiu seu escudo. A visão lateral mostrou-lhe as tropas romanas abrindo caminho no meio do inimigo com eficiência mecânica. Cynric deu um puxão na lança e girou o corpo, vendo em cada rosto distorcido o inimigo. Ele não sabia dizer se passara metade do dia ou metade de uma vida, quando percebeu que não havia mais ninguém atacando. Havia corpos espalhados em volta dele, e Bendegid estava mecanicamente dando o golpe de misericórdia em todos os que ainda viviam. Ele estava coberto de sangue, mas não parecia que fosse dele. Chegou a cair e achou que estava acabado, mas o legionário se interpôs, cobrindo-o com aquele longo escudo oval até que conseguisse levantar-se. Percebeu então que você pode odiar alguém e ao mesmo tempo admirar. Ele jamais gostaria dos romanos, mas via agora que poderia aprender alguma coisa com eles. Nesse momento, até mesmo seu sangue romano não lhe pareceu algo tão ruim. Ouviu um crepitar do fogo e viu que ardanos comandavam um incêndio nos barcos inimigos. A fumaça fedia a carne queimada, mas os barcos redondos forrados de couro ardiam alegremente. Cynric afastou-se, imaginando se ficaria enjoado. Mas um dos barcos foi poupado e um dos salteadores mantido vivo, embora cego para pilotá-lo. Ardanos ergueu as mãos para os céus, gritando alguma coisa na velha língua que só os druidas usavam. Por um momento a brisa parou, depois recomeçou a soprar, agora em direção ao mar.
Ardanos pôs a mão na beirada do barco, segurando-o. Eu chamei os ventos para levá-lo mais depressa. Disse para o homem que estava lá dentro: se os deuses o amarem, você tornará a ver Eriu. Seja nosso mensageiro e dê-lhes o nosso recado, Ardano disse com ferocidade. Se tornarem a vir para estas praias, cada um de vocês receberá o mesmo castigo. A visão desapareceu, e Eilan deixou-se cair para trás estremecendo. Nunca havia assistido a uma luta séria, e aquilo encheu-a de terror, regozijando-se, no entanto, ferozmente quando os salteadores morreram. Um daqueles homens havia certamente matado a sua mãe e provavelmente sua irmã mais moça, e incendiado a casa onde ela nasceu. Espiou para dentro da água procurando o rosto de Gaius, mas não o enxergou. Será que entrara antes em alguma briga com o inimigo, acreditando-a morta nas ruínas de sua casa? Bem, era melhor que pensasse assim, disse a si mesma, mas ficou surpresa de que mesmo agora a ideia de que ele poderia ter morrido lhe trouxesse tanto sofrimento. Na noite em que se sentaram em volta das fogueiras de Beltane, haviam parecido um só ser. Certamente, se estivesse morto, ela saberia. Em pouco tempo, o fluxo regular da sua vida na casa da floresta varreu a dor até mesmo da lembrança de Gaius e do que poderia ter acontecido. Ela rezava com as outras na colheita das plantas e ervas sagradas, aprendendo quais deveriam ser colhidas sob a luz do sol ou da lua. Esta história é mais antiga do que os druidas, Mielin contou a ela quando saíram em dupla. Mielin, embora tivesse ido para a casa da floresta há muito tempo, era pouco mais velha que Eilan, e as duas, as mais jovens da casa. Geralmente trabalhavam em dupla. Mielin escolhera tornar-se sacerdotisa da arte de curar e já treinara bastante para isso. Algumas são usadas desde os tempos antigos, mesmo antes de nosso povo vir para essa terra. A primavera havia sido úmida e ao longo da margem do riacho que corria pelos campos atrás da casa da floresta, os pés de dentes de leão iam até a cintura. O cheiro forte de suas folhas era um embriagador quando ela as arrancava dos talos. As sacerdotisas o utilizavam para induzir visões e para curar a dor muscular. Caelian me contou alguma coisa, Eilan respondeu. Disse que houve um tempo que não havia sacerdotes druidas na Britânia. Quando o nosso povo chegou, eles mataram os sacerdotes das tribos que conquistaram, mas não ousaram fazer os mesmos com as sacerdotisas da Grande Mãe. Nossas mulheres sagradas aprenderam com elas e acrescentaram aquele saber antigo ao seu. É verdade, Mielin falou, enquanto caminhavam pela beira do rio. Caelian estudou estas coisas mais do que eu, e ela é sacerdotisa do oráculo. Essas sacerdotisas, pelo menos, remontam a um tempo anterior à construção da Casa da Floresta, e já existiam muito antes da Ordem dos Druidas vir para esta ilha da Britânia. Dizem que as suas primeiras sacerdotisas vieram de uma ilha distante, no Oceano Ocidental, que agora está submersa. Com elas veio um sacerdote chamado Merlin, que ensinou-lhes a ciência das estrelas e das pedras. Por um momento contemplaram as antiguidades quase imaginável. Então uma brisa ligeira sacudiu-lhes a saia e trouxe-as de volta para a beleza do mundo verde de volta delas. Isso é matricária, ou cerefólio. Eilan apontou para uma massa de folhagem baixa, verde brilhante com folhinhas denteadas. Cerefólio. Está vendo como os talos estão tenros? Acabou de brotar aqui. A matriarca sobrevive o inverno inteiro e seu talo é duro. Mas você tem razão, as folhas são muito parecidas. É preciso decorar tanta coisa, Eilan exclamou. Se o nosso povo nem sempre viveu aqui, como foi que aprendemos todo esse saber? Os homens são nômades por natureza, respondeu Mielin, embora você possa não achar, e criaram raízes por aqui. Todo o povo veio de algum lugar e teve de aprender os costumes da terra que as pessoas que estavam lá antes. A última das nossas tribos veio para a ilha apenas uns 100 anos antes dos romanos e de um lugar muito próximo à terra deles. Era de se esperar, então, que os romanos soubessem mais a nosso respeito pela vizinhança, disse Eilan.
Eles sabiam o bastante sobre nossos guerreiros para terem medo deles. Mielin riu agressivamente. Talvez por isso é que tenham espalhado tanto escândalo a nosso respeito. Diga-me, Eilan, você já viu algum homem ser queimado em nossos altares? Ou qualquer mulher? Não, nem ser executado, a não ser criminosos, respondeu Eilan. Como podem os romanos dizer estas coisas sobre nós? Por que não diriam? São homens ignorantes, retrucou Mielin desdenhosamente. Registram todo o seu conhecimento em pedacinhos de couro ou madeira, ou em tabletes de pedra, e pensam que isso é sabedoria. De que adianta um pedaço de pedra ter conhecimento? Mesmo eu, uma jovem sacerdotisa, sei que é a compreensão gravada no coração que torna os homens sábios. Você pode aprender os segredos das ervas num livro? Não é suficiente nem mesmo ser ensinada. Precisa procurar as plantas, manuseá-las, amá-las, vê-las crescer. Aí então pode usá-las para curar, pois seus espíritos falarão com você. Talvez suas mulheres sejam mais sábias, disse Eilan. Ouvi dizer que os romanos não ensinam a arte das letras para todas as mulheres. Fico imaginando que sabedoria as mães passam para as filhas que os homens não conhecem. Mielin fez uma careta. Talvez tenham medo de que se as mulheres aprenderem também a arte dos livros, não haverá trabalho suficiente para os escribas e os missivistas do mercado. Kailan disse algo parecido logo depois que vim para cá. Eilan falou e estremeceu, embora o dia estivesse quente, recordando o vento frio durante a consulta ao cristal. Mas não a tenho visto muito desde então. Às vezes fico imaginando se a desagradei. Você não deve prestar muita atenção ao que Kailan diz ou deixa de dizer, Mielin aconselhou-a. Ela sofreu um bocado e é radical às vezes nas suas opiniões, mas é verdade que os romanos não dão muita importância à capacidade das mulheres. Então são tolos. Sei disso, você também, mas há alguns romanos que ainda não sabem. Esperemos que aprendam isso durante nossa vida. Nossos próprios sacerdotes podem ser tolos também. Alguém me falou que você quis aprender a tocar harpa. Já ouviu Kailan tocar a sua lira? Eilan sacudiu a cabeça. Raramente. De repente lembrou-se da ocasião em que Kailan lhe havia ensinado a manusear o fogo e estremeceu. Mielin continuou. Você realmente não deve dar importância aos modos estranhos de Kailan. Ela é muito solitária. Às vezes passa dias sem falar com ninguém, exceto com Lianon. Eu sei que Kailan gosta de você. Eu a ouvi dizer isso. Eilan olhou para ela e rapidamente desviou os olhos. Certamente havia demonstrado isso naquela noite na casa de Mairi, depois de afugentar os salteadores. Percebi agora o quanto era estranho que aquela mulher mais velha se tivesse revelado daquele modo. Talvez por isso é que ela evitasse tanto Eilan desde então. Mielin vislumbrou um lugar onde crescia tomilho selvagem atrás de uma árvore e usou uma faquinha de lâmina curva para cortar os talos. O cheiro era doce e pungente, quando ela se inclinou para juntá-los. Pergunte-lhe sobre a harpa dela, Mielin acrescentou então. Pensei que você tivesse dito que não era uma harpa. Realmente, Kailan teve bastante trabalho para explicar a diferença, Mielin sorriu. As cordas entram numa caixa que fica na base e não do lado, mas o som é praticamente o mesmo. Ela conhece muitas canções de Eriu. São realmente muito estranhas. De alguma forma, todas soam como o mar. Ela também sabe todas as velhas canções, embora nós todas saibamos mais do que a maioria das pessoas por causa dos treinamentos. Se tivessem treinado as mulheres para serem bardos antes que tantos dos sacerdotes fossem assassinados, talvez ela tivesse sido um. Irresistivelmente começou a rir. Ou então poderia tornar-se arquidruída. E não é blasfêmia dizer isso. Depois do seu pai. Ardanos é pai da minha mãe, não meu. De Eda, que é filha dele. Eilan disse a ela, juntando o resto do tomilho. E seu irmão adotivo é um dos membros do grupo sagrado? Mielin perguntou. Sem dúvida você vem de uma família clerical. Eles provavelmente tentarão fazer de você uma sacerdotisa do oráculo algum dia. Ninguém me falou nada sobre isso, respondeu Eilan. Desagrada-lhe? Mielin riu.
Nós temos obrigações e eu, por mim, estou satisfeita com minhas ervas, mas são as videntes que o povo venera. Você não gostaria de ser a voz da deusa? Ela não disse nada para mim, a moça respondeu um tanto asperamente. Não era da conta de Mielin o que Eilan desejava secretamente ou os sentimentos que haviam despertado nela quando viu Lianon erguer os braços em invocação à lua. Quanto mais tempo ficava lá, mais vividamente se lembrava dos sonhos infantis, e toda vez que levava oferendas para o santuário da fonte, olhava para a água esperando ver a senhora mais uma vez. Vou ser o que os mais velhos decidirem. Sabem mais a respeito da vontade dos deuses do que eu. Mielin riu. Talvez alguns saibam, mas não tenho tanta certeza. Caelian não diria isso. Ela falou uma vez que o conhecimento dos druidas é o mesmo que era dado a todo o povo, tanto homens quanto mulheres nos velhos tempos. No entanto, até mesmo o arquidruida se curva diante de Lianon, disse Eilan, inclinando-se para cortar algumas folhas que tinham encontrado na face ensolarada de uma enorme pedra. Ou parece fazê-lo, ripostou Mielin. Mas Lianon é diferente, e é claro que nós a adoramos. Eilan franziu a testa. Ouvi alguma das mulheres dizerem que nem mesmo meu avô ousaria contrariá-la. Às vezes eu me pergunto, Mielin falava enquanto examinava as folhas que Eilan havia cortado. Corte-as mais junto do galho. Não podemos usar os talos. Sabe de uma coisa? Ouvi dizer que os velhos tempos das leis exigiam que qualquer homem que derrubasse uma árvore fosse obrigado a plantar outra em o seu lugar, de modo que a floresta jamais ficasse com um número menor de árvores. Isso não é feito desde que os romanos chegaram aqui. Eles cortam árvores e não plantam mais. Então, algum dia não haverá mais árvores na Britânia. Parece haver tantas quanto antes, disse Eilan. Algumas dão sementes e crescem sozinhas. Mielin virou-se e juntou as plantas que haviam cortado. E quanto às ervas? Eilan perguntou. Nós não a cortamos em quantidade suficiente para fazer diferença. Em 1 ou 2 dias crescem novos brotos, para substituir os que cortamos, e é o suficiente. Acho que vai chover. É melhor voltarmos depressa. A sacerdotisa que me ensinou a ciência das ervas costumava dizer que a floresta é o jardim da deusa, e os homens não podem colher nele sem repor o que usaram. Não ouvi colocado dessa maneira, mas concordo, afirmou Eilan. Suponho que se você pensar em termos de séculos, cortar uma árvore é tão tolo quanto matar uma corça prenhe. Só que alguns homens acham, ou parecem achar, que têm o direito de fazer o que quiserem com tudo que é mais fraco do que eles, Mielin disse. Não entendo como os romanos podem agir assim. Alguns deles ficariam tão zangados quanto nós com essas atrocidades, Eilan arriscou dizer. Ela pensava em Gaius. Ele tinha ficado tão zangado quanto Sinhur ao ouvir a história dos romanos em Mona. Ela não podia imaginá-lo matando seres indefesos e, no entanto, ele deveria saber perfeitamente bem como a vida dos homens levados pelos romanos para as minas era curta e terrível. Mal alimentados, mal vestidos e respirando a poeira envenenada de metal que extraíam. Se tal castigo fosse limitado a criminosos e assassinos, já seria bem ruim. Mas o marido da empregada do estábulo... No entanto, Gaius acreditava que os romanos estavam fazendo dos bárbaros homens civilizados. Talvez nunca tivesse refletido realmente acerca das minas, porque não conhecia ninguém que fora levado para lá. Ela mesma nunca tinha pensado muito sobre isto até o ocorrido. Mas se ela não sabia o que estava acontecendo, certamente seu pai e seu avô sabiam, e também não tinham feito nada para impedi-lo. O vento começou a soprar na direção oeste, e de repente as nuvens abriram suas comportas. Mielin gritou e cobriu a cabeça com o chale. Nós vamos nos afogar se ficarmos aqui, exclamou. Pegue sua cesta e venha. Se corrermos, chegaremos em casa logo. Mas as moças estavam encharcadas quando entraram na casa central das sacerdotisas. Eilan sentiu que Mielin apreciara a oportunidade que teve de correr. Vão se secar logo, garotas, senão vão ficar com reumatismo e vou ter de usar todos os meus remédios para curá-las. Lattes,
que estava tão velha que não podia mais ir para a floresta colher ervas, deu uma risada e empurrou-as para a porta. Voltem logo para estender as ervas que trouxeram, ou então elas vão mofar, e as plantas e o trabalho de vocês estarão desperdiçados. Com a pele ainda brilhando de tanto se esfregarem, as duas voltaram para a despensa, construída atrás da cozinha, onde o calor dos fornos mantinha o ar quente e seco. As vigas do telhado estavam cobertas de buquês de ervas pendurados, tabuleiros feitos no tear, onde as raízes e as folhas eram espalhadas para secar, balançavam preguiçosamente sobre suas cabeças. Prateleiras cheias de vasos de barro estendiam-se ao longo de uma parede, e sacos e cestas de ervas preparadas estavam arrumados um ao lado do outro, todos marcados com o selo dos herbanários. O cheiro era penetrante. Você é Eilan, não é? Lattes examinou-a atentamente. Ela parecia uma raiz seca, pensou Eilan, toda enrugada de velhice. Que a deusa nos ajude. Elas ficam mais jovens a cada ano. Quem fica mais jovem, mãe? Mielin perguntou, disfarçando o riso. As garotas que mandam para servir a sacerdotisa do oráculo. Disse ela que em breve seria mandada para treinamento com a senhora. Mielin disse. Então, Eilan, agora acredita em mim? Eu acreditei em você, retrucou Eilan. Só que achei que com certeza iriam precisar de alguém com mais idade e habilidade do que eu. Caillan diria que eles não querem ninguém muito sabido perto de Lianon, porque tem medo que a pessoa faça muitas perguntas. Se a sacerdotisa fosse obrigada a pensar no que está fazendo, talvez os oráculos que ela fornece nem sempre servissem tão convenientemente à política dos druidas. Mielin, cale-se! Exclamou Lattes. Você sabe que não deve dizer estas coisas nem mesmo cochichando. Falarei a verdade. Se os sacerdotes fizerem alguma objeção, perguntarei a eles. Que direito tem de me pedir para mentir? Mielin baixou a voz. Eilan, tenha cuidado. Você está segurando a cesta inclinada. Tivemos muito trabalho para colher estas folhas e não quero que caiam no chão e se sujem. Eilan endireitou a cesta que estava carregando. Existem algumas verdades que não devem ser ditas em voz alta nem mesmo murmuradas. Lattes continuou severamente. Sim, assim que me disseram, e geralmente são as verdades que deveriam ser prolongadas do alto dos telhados, exclamou Mielin. Na opinião dos deuses isso pode ser verdade, respondeu a outra, mas você sabe muito bem que não estamos na presença dos deuses e sim dos homens. Bem, se a verdade não pode ser dita numa casa construída pelos druidas, Mielin continuou teimosamente, onde em nome dos deuses pode ser falada? Só os deuses sabem, redarguiu Lattes. Eu sobrevivi muito tempo mantendo-me perto das minhas ervas, e você pode muito bem fazer o mesmo. Elas, pelo menos, falam a verdade. Eilan não tem escolha, disse Mielin. Vai ficar amarrada à suma sacerdotisa pelas próximas 6 luas. Permaneça sincera para si mesma, criança. A velha Lattes segurou-lhe o queixo de modo que Eilan não pôde afastar os olhos. Se olhar para o seu coração, terá sempre um amigo que não mentirá. A sacerdotisa falou a verdade. Com a chegada da próxima lua, Eilan foi levado a Lianon e aprendeu a etiqueta cerimoniosa necessária para servir à suma sacerdotisa em público, o que significava na realidade todas as vezes que Lianon saía dos seus aposentos na casa da floresta. Ela aprendeu os rituais referentes à vestimenta de Lianon para as cerimônias, mais complicados do que pareciam, pois desde o início do ritual nem a ponta de um dedo humano podia tocar na sacerdotisa. Ela compartilhou com Lianon do longo retiro em que a sacerdotisa se preparou para os ritos e ajudou-a a recobrar-se do desgaste físico posterior. Foi quando aprendeu o preço que Lianon pagava pelo enorme respeito que lhe era tributado. Para transmitir a palavra dos deuses pagava-se um alto preço, apesar de ser muitas vezes esquecida quando Lianon assumia os ornamentos do oráculo. Um outro poder descia sobre ela. Havia sido escolhida como Eilan pôde compreender, não tanto pela sua força de vontade ou sabedoria, mas porque quando necessário era capaz de abdicar da sua própria personalidade. Era aí, despida também de sua identidade, que Lianon se abria de tal modo que a deusa podia falar através dela.
Nesses momentos ela era realmente uma grande sacerdotisa. Quase, Eilan pensou, sobre-humana. O preço em se tornar o veículo de um poder tão grande era tanto físico quanto mental, e o respeito de Eilan pela sacerdotisa cresceu quando viu Lianon pagá-lo sem regatear, ou pelo menos sem se queixar. Quando Eilan deixou a casa das florestas e os bosques que a rodeavam, pela primeira vez estava acompanhada de Lianon. Foi então que pôde avaliar o quanto as semanas anteriores a haviam mudado. Até a casa das donzelas parecia remota e estranha. Quando as noviças mais novas se afastaram dela correndo, mal notou, e só mais tarde é que compreendeu que haviam visto nela a mesma serenidade sobrenatural que ela associava a Lianon. Aquele era um festival de verão bastante comum, supunha. Vira os jogos, a feira e o acender da grande fogueira muitas vezes antes, mas depois daqueles meses de isolamento na casa da floresta, a balbúrdia da multidão era penosa e ela se encolheu com um cheiro forte das pessoas e dos cavalos. Até os panos coloridos que os mercadores usavam para proteger suas mercadorias do sol fizeram mal à sua vista. O solstício de verão era uma ocasião em que os homens punham à prova sua força em competições, para divertir os deuses e as pessoas, e para fortalecer os grãos que cresciam. Mas ao assistir às corridas e às lutas, foram os corpos suados dos competidores que pareceram a Eilan mais grosseiros e deformados. Ela não podia imaginar por que um dia desejara deitar-se com um homem. O vencedor dos jogos recebia uma guirlanda de flores e era levado a presidir as cerimônias. Recordando de que havia aprendido dos mistérios, Eilan pôde apreciar tudo de outra forma. Em épocas de necessidade, ou em algumas tribos, a cada 7 anos o novo rei do ano teria visto seu antecessor ser queimado na fogueira, e mesmo agora a figura dele conservava um pouco da antiga santidade. O império matara ou romanizara os herdeiros dos príncipes bretões, mas, enquanto os homens estivessem dispostos a oferecer suas vidas pelo povo, eles não poderiam erradicar os reis sagrados, que a cada ano ofereciam-se em garantia por aqueles que não entendiam mais o seu papel. Se houvesse alguma calamidade e fosse necessário um sacrifício durante o ano seguinte, apesar das proibições dos romanos, seria sobre este jovem que cairia o golpe. E em reconhecimento pelo risco que corria, só ele, entre todos os homens, tinha permissão para deitar-se com qualquer mulher que escolhesse, até mesmo uma donzela da casa da floresta, se fosse lá que recaísse a sua escolha. Eilan ficou perto de Lianon, vendo os guerreiros arrancarem pedaços de madeiras em brasa da grande fogueira e os lançarem bem alto para estimular o crescimento dos grãos. As pessoas estavam barulhentas por causa da bebida e da liberação provocada pelo festival. Mas ninguém a incomodaria enquanto estivesse com a suma sacerdotisa. Nem mesmo o rei do ano ousaria levar os seus direitos tão longe. Ela se sentou junto a Caelian e Dieda, satisfeita com a proteção de Lianon e com a força do guarda-costas Ru. Atrás delas, torcendo para que as outras sacerdotisas que tivessem vindo junto com elas ao festival estivessem igualmente protegidas. Semanas depois, ela soube porque sua amiga Mielin voltou da festa tão pálida e pensativa, e porque estava sempre doente. Foi Eilidith quem contou a ela, um dia em que Mielin não estava à vista à casa da floresta, fervilhava com a novidade. Ela está grávida, Eilan. Eilidith murmurou e sacudiu a cabeça, como se ainda tivesse perplexa. Do vencedor dos jogos, Lianon ficou muito zangada e preocupada quando soube e mandou Mielin para um retiro da cabana ao lado do Lago Branco para meditar sozinha por algum tempo. Isso não é justo, exclamou Eilan. Se ele a escolheu, como ela poderia negar-se a ele? Teria sido uma irreverência. Será que os sacerdotes esqueceram a sua própria teologia? As sacerdotisas mais velhas estão dizendo que ela devia ter ficado fora do caminho dele. Não faltam mulheres nesta parte da Britânia, afinal de contas. Eu teria arranjado um jeito de fugir dele se começasse a olhar para mim. Eilan teve de admitir que também tentaria achar um meio de evitar a escolha, mas quando Mielin reapareceu no meio delas, seus vestidos soltos, já incapazes de esconder o corpo arredondado,
teve o bom senso de não falar nada. E assim, o verão foi passando e aproximou-se o segundo aniversário à sua chegada à Casa da Floresta. Depois de ter auxiliado as sacerdotisas em meia dúzia de festivais, já perdera todo o entusiasmo de vir a ser o oráculo, mas sabia que seus desejos não fariam nenhuma diferença se fosse escolhida pelos druidas. Ela sabia que os sacerdotes viam Lianon antes de cada ritual para ajudar, segundo eles, a prepará-la. Mas, uma vez, quando uma porta mal fechada se abriu, ela viu a mulher mais velha caída em transe, enquanto Ardanos falava monotonamente em seu ouvido. Observou com especial interesse aquela noite quando a deusa foi chamada, estremecendo enquanto Lianon contorcia-se e resmungava, truncando algumas respostas enquanto outras vinham claras. Eram como ver um cavalo lutando contra uma rédea apertada, como se algo dentro da sacerdotisa lutasse contra a força que fluía através dela. Eles aprenderam, compreendeu horrorizada, sentada ao lado de Lianon naquela noite, depois que tudo havia terminado. Eles a enfeitiçaram para que ela só pudesse dizer as palavras que estivessem de acordo com a vontade deles. Talvez fosse por isso que, apesar do ritual, às vezes a deusa não vinha, e as respostas de Lianon surgiam da sua própria sabedoria ou talvez das palavras ensinadas pelos sacerdotes. Para Eilan, aquelas vezes eram as mais exaustivas. Mesmo quando o transe era verdadeiro, o oráculo só conseguia responder às perguntas que eram feitas a ela. Com o passar do tempo, Eilan começou a suspeitar que os druidas controlavam também que tinham permissão para fazer as perguntas. Poucos oráculos verdadeiros foram transmitidos, e ela descobriu sobre questões de menor importância. Sua primeira reação foi protestar, mas com quem? Caelian estava fora, levando uma mensagem de Lianon para a nova rainha de uma das tribos, e Mielin, preocupada demais com a criança que estava para nascer, para que Eilan a perturbasse. Quando pôde encontrar alguém a quem contar, ocorreu-lhe que Caelian e Dieda, pelo menos, já deviam saber. Isso explicaria suas discussões e a ternura um tanto impaciente com que Caelian cuidava de Lianon. E a suma sacerdotisa principalmente devia entender o que estavam fazendo com ela. Lianon escolhera ir para a Casa da Floresta e permanecer em poder do clero. Se a transformavam em sua porta-voz, certamente era com o seu consentimento e sua vontade. As coisas estavam neste pé quando Eilan acompanhou Lianon para o festival de Beltane, quase 3 anos depois de ter se oferecido ao templo.